No vídeo de hoje vamos falar sobre acréscimos e diferimentos. Vamos resolver mais uma questão de exame de avaliação à Ordem dos Contabilistas Certificados sobre a matéria do regime do acréscimo. Quero começar por lhe agradecer muito o facto de estar a visualizar este vídeo. Sejam muito bem-vindos à Certform Escola de Formação Prática. Eu chamo Miguel Fragoso, sou economista e contabilista certificado e sou formador nas áreas da contabilidade, fiscalidade e finanças empresariais. No canal do YouTube da Certform encontra vários vídeos sobre apresentações relativas a muitas das matérias que desenvolvemos nos cursos práticos e de especialização da Certform Escola de Formação Prática. Temos já mais de 1000 vídeos publicados, agrupados em matérias de contabilidade, de finanças, de fiscalidade, resolução de questões de exame à Ordem dos Contabilistas Certificados e apresentações de vários dos cursos práticos e de especialização que desenvolvemos na forma e-learning e na forma live streaming na Certform Escola de Formação Prática. Para poder acompanhar o canal do YouTube da Certform, aconselho a que faça o seu registro no canal da Certform, no canal do YouTube, para que seja notificado sobre os vídeos que diariamente vamos publicando. Coloque também o seu gosto para que nos ajude a que o canal cresça e assim possa ser apresentado a cada vez um maior número de pessoas. Vamos então falar sobre os acréscimos e diferimentos, muito concretamente uma questão de exame de avaliação à Ordem dos Contabilistas Certificados. A questão que hoje trago é do exame de 17 de junho de 2023, que tenho vindo a resolver ao longo dos últimos vídeos, e vamos à questão número 6. Eu vou começar por fazer a leitura da questão, depois vou falar sobre acréscimos e diferimentos, as 4 possibilidades que existem relativamente aos acréscimos e diferimentos, e finalmente vamos dar uma solução à questão que agora vou ler em função da matéria que vou explicar. Bom, começando então pela questão, a ADJ Limitada presta também serviços de assistência técnica a equipamentos informáticos de clientes. Em outubro de 2022, celebrou com um dos seus clientes um contrato que contempla 20 intervenções técnicas, sendo estas efetuadas sempre que solicitadas. O valor total do contrato é de 12.400 euros, tendo sido metade do valor pago na data da assinatura do contrato, e o remanescente repartido por cada uma das intervenções contratualizadas. Sabe-se ainda que, até 31 de dezembro de 2022, não tinham sido solicitadas quaisquer intervenções por parte do cliente. A questão número 6, face ao exposto e relativamente a rédito a reconhecer, em 2022, relativamente a este contrato, a ADJ Limitada, e seguidamente dão-se 4 possibilidades de contabilização, uma delas está correta. Aquilo que acontece é que a empresa ADJ Limitada é uma empresa que presta serviços de assistência técnica e em outubro de 2022 celebrou um contrato com um cliente e nessa altura pagou metade do valor contratualizado. Houve um pagamento em 2022, um pagamento por parte do cliente. Ou seja, na perspectiva da empresa ADJ, verificou-se um recebimento de 6.200 euros, metade de 12.400, logo à cabeça, logo no início do contrato, ou seja, em outubro de 2022. E a verdade é que esse contrato prevê
que seja dada assistência técnica ao cliente, estando previstas uma série de intervenções. A restante metade, ou seja, os restantes 6.200 euros serão pagos por cada uma, ou divididos depois por cada uma das intervenções. Estão previstas 20 intervenções, mas a verdade é que em 2022 não se verificou qualquer intervenção. Portanto, não há qualquer intervenção da nossa empresa relativamente à assistência técnica do cliente. Ou seja, nós temos aqui um recebimento de 6.200 euros, mas efetivamente não fizemos não prestamos qualquer tipo de serviço neste ano 2022 ou naquele ano 2022 ao cliente. Nós temos um recebimento, mas cujo rendimento propriamente dito terá de ser passado para o próximo ano. Isto leva-nos ao conceito de diferimento. Diferir significa puxar o rendimento ou eventualmente o gasto para período ou períodos seguintes. Mas vamos agora fazer uma abordagem completa sobre acréscimos e diferimentos, e depois de fazermos essa abordagem vamos enquadrar esta questão numa das possibilidades que eu vou agora referir para podermos resolver esta questão de uma forma com uma base teórica desenvolvida. Estamos aqui a falar da periodização económica ou do regime do acréscimo. O regime do acréscimo ele integra 4 grandes possibilidades. Em primeiro lugar, pode acontecer que uma empresa contabilize um rendimento no ano N, e um rendimento é contabilizado como uma classe 7, o rendimento ou o rédito, mas cujo recebimento só vai ocorrer no ano seguinte. Aqui estamos a falar de acréscimos de rendimentos. Podemos ter uma segunda situação em que vamos reconhecer, imputar um gasto classe 6 no ano N, mas a saída do dinheiro, o pagamento, só vai ocorrer no ano seguinte. Aqui estamos perante acréscimos de gastos. Pode acontecer que, numa terceira possibilidade, que no ano N se reconheça um pagamento, uma saída de dinheiro, mas o respectivo gasto na classe 6 só venha a ser imputado e assim reconhecido no ano seguinte. Pode acontecer uma quarta situação em que vamos contabilizar um recebimento, uma entrada de dinheiro, debitando a conta 12 depósitos à ordem, por exemplo, no ano N, mas cujo rendimento só vai ser imputado, classe 7, rendimento só vai ser imputado ao ano seguinte. Estamos a falar assim na terceira hipótese de gastos diferidos e na quarta hipótese de rendimentos diferidos. Tudo está baseado no princípio, ou no pressuposto, ou no regime do acréscimo. O regime do acréscimo ele encontra-se patente no parágrafo 22 da estrutura conceitual do Sistema de Normalização Contabilística. Os rendimentos e os gastos, assim como as outras componentes positivas ou negativas do lucro, são imputáveis ao período em que sejam obtidos rendimentos ou suportados gastos, independentemente do seu recebimento ou pagamento, de acordo com o regime da periodização económica. Este regime do acréscimo, o regime da periodização económica, para além dele ser adotado na contabilidade, e vai ser particularmente visível ao nível do balanço e da demonstração dos resultados, já que a demonstração dos fluxos de caixa vai funcionar através do regime de caixa. Este regime do acréscimo, patente no balanço
e na demonstração dos resultados, ele também é adotado pelo próprio código do IRC, ou seja, para efeitos fiscais. Se recorrermos ao artigo 18 do código do IRC, o artigo 18 do código do IRC adota a periodização do lucro tributável, aqui chama-se lucro tributável, porque estamos a falar do lucro para efeitos fiscais, e o artigo 18 do Código do IRC, no seu número 1, diz precisamente que os rendimentos e os gastos, assim como as outras componentes positivas ou negativas do lucro tributável, são imputáveis ao período de tributação em que sejam obtidos ou suportados, independentemente do seu recebimento ou pagamento, de acordo com o regime de periodização económica, ou como se pode ver, para efeitos fiscais, em sede IRC, também o regime do acréscimo ou da periodização económica é adotado. E as consequências práticas da aplicação deste regime são enormes, são muito significativas. Como, para efeitos de avaliação do desempenho económico das empresas, a respectiva vida é seccionada em períodos ou exercícios económicos, portanto, nós temos o ano N, o ano N mais 1, o ano N mais 2, e a transição de ano é sempre a 31, vamos considerar a 31 de dezembro do ano N, há necessidade de se proceder a regularizações para atribuir a cada período apenas os rendimentos e os gastos que lhe dizem respeito, sem atender aos fluxos monetários subjacentes, ou seja, sem atender ao facto de o pagamento ou o recebimento ocorrer em anos seguintes ou ocorrer no próprio ano, o pagamento ou o recebimento. Primeiro conceito é o conceito de acréscimo, porque são acréscimos e diferimentos. O que é que significa acréscimo? Acréscimo permite antecipar para o ano N rendimentos ou gastos, portanto, contabilizar no ano N rendimentos ou gastos classe 7, rendimentos classe 6, gastos, de acordo com o Código de Contas, que irão ser recebidos ou pagos, ou seja, o dinheiro só vai entrar ou o dinheiro só vai sair, em termos de movimento de caixa, em períodos seguintes, por exemplo, o próximo ano. Portanto, acréscimo tem neste contexto o entendimento de adição. Por isso, no âmbito do acréscimo, existem duas possibilidades. Primeira possibilidade, e talvez num esquema se possa perceber melhor, temos sempre ali o dia 31 de dezembro do ano N. Transição de ano, do ano N para o ano N mais 1. Temos de considerar os rendimentos do ano N independentemente do recebimento só ocorrer no próximo ano. Então, contabilizando um rendimento no ano N e o recebimento só vai ocorrer no ano seguinte, este facto é um facto de utilizar no Código de Contas a conta 2721 devedores por acréscimos de rendimentos. Trata-se de um acréscimo de rendimentos. Ele vai figurar no ativo corrente do balanço, com saldo devedor. Quando se usa a conta 2722, é porque vamos contabilizar no ano N um gasto, ou seja, a classe 6, vamos imputar um gasto ao ano N, mas a saída do dinheiro, o pagamento, o creditar a conta de bancos, por exemplo, só vai ocorrer no próximo ano. Estamos aqui numa transição de ano. Nestes casos, utiliza-se credores por acréscimos de gastos, são acréscimos de gastos, e a conta credores por acréscimos de gastos, a 31 de dezembro do ano N, vai ser apresentada no balanço no seu passivo corrente e vai ter um saldo credor. Ou seja, resumindo, esquema número 1, rendimento
Na classe 7, a imputar ao ano N o recebimento apenas no ano seguinte. Estamos a falar de acréscimos de rendimentos, usa-se a conta 2721, devedores por acréscimos de rendimentos. Segunda possibilidade, contabilizar um gasto, ou seja, classe 6, a imputar ao ano N, mas o pagamento apenas será realizado no ano seguinte. Então, no balanço, a 31 de dezembro, figurará acréscimos de gastos, que corresponde à conta 2722, credores por acréscimos de gastos. Este é o esquema dos acréscimos. Acréscimos significa imputar um rendimento, imputar um gasto ao presente ano N, contabilizar a classe 7, contabilizar uma classe 6 ao presente ano N, independentemente do recebimento, caso seja um rendimento, ocorrer no ano seguinte, ou o pagamento, caso seja um gasto, ocorrer no ano seguinte, porque os rendimentos e os gastos devem ser reconhecidos no período a que dizem respeito, devem ser imputados ao período a que dizem respeito, independentemente do recebimento ou do pagamento a ocorrer em período ou períodos seguintes. Isto é periodização económica ou especialização dos exercícios ou o tal regime do acréscimo consagrado na estrutura conceitual do sistema de normalização contabilística. Portanto, isto são os acréscimos. Agora vamos para os diferimentos. Diferimentos é precisamente o contrário. Temos os gastos diferidos, significa que neste ano N eu vou fazer um pagamento, vou pagar um valor, vai sair dinheiro do caixa ou de bancos, mas só vou imputar o gasto, no todo ou em parte, depois dependerá da situação, ao período seguinte. Um exemplo de gastos a reconhecer são os seguros. Um seguro pago, por exemplo, em 2022, mas que tem vigência também ao longo de um determinado número de meses de 2023, como os seguros são todos pagos à cabeça, eu vou ter de fazer um diferimento de uma parte do gasto que é imputado ao período seguinte. Aqui utiliza-se a conta 281, gastos a reconhecer. No balanço temos os diferimentos que no caso de gastos a reconhecer vão aparecer no ativo corrente. Portanto, no ativo corrente do balanço, o ativo corrente terá uma parcela de diferimentos que se baseia precisamente nesta conta 2, no saldo desta conta 281, gastos a reconhecer, cujo saldo é devedor e, consequentemente, pertencerá ao ativo. Rendimentos a reconhecer significa quando recebemos uma verba, entrou dinheiro em caixa ou depósitos à ordem, mas vamos imputar o rendimento apenas ao período seguinte. Por exemplo, aqui temos o caso de uma empresa que arrenda um imóvel, um escritório, por exemplo. Na qualidade de arrendador, essa empresa, quando recebe o valor em dezembro, está a receber relativamente ao uso que o arrendatário vai fazer do imóvel ou do escritório de janeiro. Porque as rendas, elas recebem sempre antecipadamente e, portanto, quando se recebe uma renda, quando um arrendador recebe uma renda de dezembro, está a recebê-la já antecipadamente relativamente ao uso que o arrendatário vai fazê-lo ao mês de janeiro. E, portanto, essa empresa que recebe rendas de uma propriedade de investimento, por exemplo, relativamente a dezembro, vai contabilizar o recebimento, mas o rendimento só vai pertencer ao próximo mês de janeiro. Então estamos a falar de um rendimento a reconhecer, de um diferimento, ou seja, vamos diferir, puxar o rendimento para a frente um mês.
Isto vai ter um saldo credor, vai pertencer ao passivo corrente e no balanço, na área do passivo corrente, o passivo de curto prazo, o passivo de até um ano, temos ali os diferimentos, onde vai constar ali o saldo da conta 282. Ou seja, dentro da periodização económica, o diferimento possibilita a transferência de rendimentos ou gastos do período corrente para períodos subsequentes. Isto é, permite empurrar para o futuro rendimentos ou gastos recebidos ou pagos no ano N, reconhecendo-os nesses períodos futuros. E aqui temos o esquema de fazer um pagamento no ano N, mas um gasto a imputar ao ano seguinte. São chamados gastos diferidos. Usa-se a conta 281, gastos a reconhecer. Não esquecer é este esquema, gastos a reconhecer. Pago este ano, mas só posso imputar o gasto do período seguinte. Aqui temos o exemplo oposto àquele que eu dei anteriormente, relativamente aos rendimentos a reconhecer. Temos o exemplo de ser a nossa empresa a pagar uma renda do escritório, ou uma renda do armazém, ou uma renda das suas instalações. Instalações arrendadas. Pagando a renda em dezembro, essa renda pertence ao mês de janeiro, porque é paga de forma adiantada. Então, quando nós fazemos o pagamento da renda do escritório, em dezembro, não vamos contabilizar como um gasto de dezembro, porque é um gasto do período seguinte, nomeadamente de janeiro. Fazemos o pagamento em dezembro, debitamos a conta 281, gastos a reconhecer, e creditamos pela saída do valor bancos, porque fazemos a transferência para o senhorio, o arrendador. E depois, quando chegarmos ao próximo ano, vamos ter de saldar a conta gastos a reconhecer, porque estas contas depois no ano seguinte elas têm de saldar. Ou seja, vamos creditá-la, gastos a reconhecer, por contrapartida do gasto do período que são as rendas e alugueres, nomeadamente a classe 6. É só no período seguinte que se contabiliza a classe 6, nomeadamente a 62, 61, rendas e alugueres, porque é um gasto que pertence ao período seguinte. A renda de dezembro, paga em dezembro, corresponde à utilização do escritório de janeiro. As rendas andam sempre adiantadas, conforme nós sabemos. Depois temos o esquema número 4, que é um recebimento no período N, entrar o dinheiro no ano N, mas só poder imputar o rendimento no próximo ano. E aqui estamos perante rendimentos diferidos. Usa-se a conta 282, rendimentos a reconhecer, neste quarto esquema. O quarto esquema que representa receber agora este ano uma determinada verba, mas só poder imputar o rendimento no próximo ano. E este é precisamente este esquema número 4, eu chamei este esquema o esquema número 4, um pagamento este ano N e só poder imputar o rendimento ao período seguinte. Estamos a falar de um diferimento de rendimentos diferidos. Este é precisamente o esquema da questão do exame de avaliação. Porque no exame de avaliação, a empresa ADJ recebe em 2022 50% de 12.400 euros, que no fundo são 6.200 euros, recebeu-os, entra o dinheiro em bancos, mas por causa de um contrato que celebrou com um cliente, onde estão previstas 20 intervenções ao longo do tempo, e sempre que se verificar uma intervenção vai receber mais uma parte, à medida que as intervenções vão sendo feitas. Mas a verdade é que no ano de 2022 não foi feita qualquer intervenção, não se prestou qualquer serviço ao cliente. Não ocorreu nenhuma situação em que o cliente tenha chamado a empresa ADJ. Portanto,
Não tendo ocorrido nenhuma situação, nós temos que puxar o rendimento para a frente, porque provavelmente irá ocorrer em 2023 algumas intervenções. E nesse sentido, estamos a falar de um recebimento de 6.200 euros, metade deste valor, conforme está aqui nos dados contratuais, não havendo qualquer tipo de prestação de serviço realizada efetivamente ao cliente, vamos diferir o rendimento para o período seguinte. Portanto, aqui seria uma situação em que, do ponto de vista de contabilidade, nós iríamos debitar a conta de bancos por contrapartida. Portanto, neste esquema número 4, nós iríamos debitar a conta de bancos pela entrada do dinheiro em 2022 e depois, por contrapartida, da respectiva conta 282, rendimentos a reconhecer. Que impacto é que à data de relato, ou seja, a 31 de dezembro do ano 2022, porque é essa data que nós apresentamos o balanço, que impacto é que esta operação teria nas contas da empresa, nomeadamente no balanço? No balanço da empresa, o impacto seria o seguinte: haveria um impacto no ativo, por diminuição do ativo, o caixa e depósitos bancários teria uma diminuição. Imaginem que tínhamos lá este saldo e tínhamos recebido 6.200 euros do cliente. Então iria ocorrer um aumento de 6.200 euros em caixa e depósitos bancários, um aumento do ativo corrente, rúbrica, caixa e depósitos bancários em 6.200 euros, que seria acompanhado por um aumento do passivo corrente, nomeadamente dos diferimentos, em 6.200 euros. Porque eu debitaria a conta de bancos e creditaria a conta 282 dos tais rendimentos a reconhecer. Então, baseado nisto, é muito fácil agora respondermos à questão de exame. Face ao exposto e relativamente a rédito a reconhecer em 2022, relativamente a este contrato, a ADJ Limitada deve reconhecer, a linha A, deve reconhecer rédito. Rédito é rendimento classe 7 no âmbito do objeto social da empresa, da sua atividade ordinária, reconhece um rédito pela quantia de 6.200 euros e rendimentos a reconhecer pela quantia de 6.200. Não pode reconhecer o rédito. O rédito vai ser diferido para o próximo ano. Conforme o quarto esquema, é recebimento este ano. Mas o rédito, o rendimento, a prestação de serviços na classe 7, apenas será reconhecida no próximo ano em conformidade com as intervenções que depois irão, eventualmente, ocorrer, não é? Ocorrendo intervenções, sim, haverá o reconhecimento do rédito. Portanto, esta linha A não pode ser. A linha B, deve reconhecer rédito pela quantia de 12.400 euros? Não. A linha C, não deve reconhecer qualquer rédito relacionado com o contrato e devem ser reconhecidos rendimentos a reconhecer pela quantia de 6.200 euros. Certo. É isto, é a linha C. E a linha D, não deve reconhecer rédito relacionado com o contrato e deve ser reconhecido um acréscimo de rendimentos pela quantia de 6.200 euros. Não é um acréscimo de rendimentos, é um diferimento de rendimentos. É puxar o rendimento para o ano seguinte. Portanto, a linha C é a linha correta, é a resposta correta a esta questão. Muito obrigado por ter assistido a este vídeo. Até uma próxima.